Ok, pessoal, então, iniciando essa aula, né, de economia dos recursos hídricos, a aula de hoje, então, ela será sobre os clássicos e o meio ambiente, né? Então, a gente vai fazer essa revisão da economia, começando nos clássicos. Acho que vai ser muito interessante, claro, que voltado também às questões do meio ambiente, e ao mesmo tempo, assim, ela é um pouco de introdução à economia. Então, é um pouco de tudo, assim, né? Para quem já viu economia, esqueci de perguntar para vocês, até se alguém já fez o curso de economia, pelo menos a parte introdutória, a gente vai rever alguns conceitos e vai entender, digamos assim, o desenvolvimento do pensamento econômico, né? E assim, e a relação desse pensamento, obviamente, com o meio ambiente, né? O uso dos recursos naturais. E isso vai ser muito interessante no sentido que o desenvolvimento econômico, o pensamento econômico e a relação dos recursos naturais, como ele se estruturou e mudou ao longo do tempo, tá ok? Assim, um prólogo do prólogo que a gente pode falar aqui, que seria antes, né? Antes dos clássicos, antes de começar a economia propriamente dita como ciência, a gente pode iniciar na relação que existe entre a atividade humana, né, e o meio ambiente, assim. Necessariamente, assim, acho que uma parte da história, da historiografia humana, assim, é muito relevante. Alguns economistas fizeram esse levantamento do estudo da relação da moeda, a relação monetária, né, com a atividade humana, assim. Hoje é quase um consenso dizer que, na verdade, a existência da moeda está vinculado à sociedade humana, ou seja, aonde ela surgiu de alguma forma, existiu uma forma de dinheiro, assim. Não necessariamente a moeda, né? A moeda, na verdade, é posterior, mas o dinheiro em si já existia quando houve, digamos assim, um assentamento de comunidades humanas em um lugar, uma região específica. O surgimento do dinheiro acaba ocorrendo. Já vou explicar isso, né? Como eu falei, um prólogo do prólogo, uma introdução do início, é que aconteceu assim do surgimento do dinheiro, aconteceu em várias épocas da humanidade, até em alguns momentos históricos recentes, né? Como os presos da Segunda Guerra Mundial, que acabavam utilizando cigarro como uma unidade de conta, um meio de troca. Então ele acontece naturalmente nas sociedades humanas, nesse sentido, né? Ou seja, enquanto enquanto o ser humano se comportava mais ou menos errático como um animal, isso não era necessário. Ou seja, quando ele era um ser que era coletor, caçador, e na verdade era um nômade, ele não necessitava disso. Ele tirava da natureza, assim como qualquer outro animal, os recursos necessários à sua existência. Mas no momento que houve um assentamento, digamos assim, que houve uma comunidade que se fixou em certa região, e aí teve que ocorrer uma certa especialização, ou seja, existiam pessoas que só caçavam, que só coletavam. Em algum momento houve também uma certa, digamos assim, evolução para uma agricultura própria, uma criação de animais. Então houve uma especialização e aí começou um sistema de trocas natural. O sistema de troca mais simples, que era o escambo, a troca direta, né? Mas em algum momento as dificuldades, como por exemplo, coincidências de desejos, ou seja, as pessoas terem um desejo um da mercadoria do outro, e a subdivisão, eram algumas dificuldades que apareciam. Então, o couro, o sal, tabaco ou outros itens que eram facilmente divisíveis acabavam assumindo, digamos assim, o papel do que a gente chama de dinheiro, né? Como eu falei para vocês, a moeda vai acontecer ainda mais tarde nesse processo, em algum momento nesse processo. Um estudioso muito importante dessa questão da historiografia, né, mais intuitiva assim do que a gente ter algumas provas de que realmente aconteceu, foi o Paul Menger, né, austríaco, século XIX, um dos fundadores da escola austríaca, inclusive, que estudava essa ideia de como se formou a economia nas sociedades mais primitivas, né? Assim, o que a gente tem de prova assim, é que ali na região onde atualmente a Turquia,
existia a comunidade Lídios, se não me engano, é onde a gente tem um registro de cunhagem, um dos primeiros registros de cunhagem. Então, alguns historiadores acreditam que a moeda em si, ela começou ali, depois foi para outras regiões como a Grécia, a China. Alguns outros historiadores consideram que na China, talvez, em torno de 1150 anos antes de Cristo, já tem alguma cunhagem também que pode ser dita como a primeira cunhagem. Então, não existe ainda uma certeza sobre a moeda em si, que é o caso da cunhagem de uma moeda. E o caso também de um registro de algo que também se parece com dinheiro é na Mesopotâmia Antiga, que você tinha alguns registros em cunhagem em pedra também, né, que era utilizado como reserva de valor. Ou seja, né, se colocava um valor ali de determinados bens, quantidade de ovelhas, alguma coisa que registrava um valor e aquilo ali poderia ser trocado então pelos bens. A questão é que esse tipo de registro ele acaba tendo seus problemas, ou seja, na verdade, como reserva de valor depende muito da região específica, por exemplo, alguém que mora naquela região aceita, né? Então tinha que existir uma aceitação, até esqueci a palavra disso, né? Mas em outras regiões essa aceitação poderia não acontecer. Então era muito falha esse tipo de troca. Assim como os outros que eu citei, né? Sal, couro, é coisa que a gente pode considerar que uma comunidade específica aceitava esse tipo de troca, né? Mas, por exemplo, não era comum um comércio de longa distância em relação a esse tipo de troca. Então, aí que se assume que os metais, né, como ouro e prata, que são metais preciosos, que aí sim é uma aceitação maior, é uma reserva de valor mais consistente, ok? E não precisa de uma legitimidade. Né? A legitimidade, no caso de uma pedra, era talvez o rei Babilônia, alguma coisa nesse sentido, que poderia mudar a qualquer momento, e como eu falei para vocês, era aceito só naquela região. Né? Em outras regiões não existia essa mesma legitimidade, não era aceito esses registros como valor. Agora, já quando você cunhava uma moeda de ouro ou de prata, pelo fato de ser de ouro ou de prata, né, um metal precioso, então era de aceite comum. Então, por isso que isso acabou se tornando uma moeda que prolongou, digamos assim, entre as comunidades e por um longo período de tempo. Inclusive, até século XX, a gente pode dizer, por conta da nossa moeda, até ali na década de 30, ser, na verdade, baseada no valor do ouro. Né? Década de 30, ela deixou de ser em todas as moedas, passa a ser só vinculada ao dólar, e até 72 ela deixa de ser vinculada ao dólar e a nossa moeda, então hoje flutua sem estar vinculada a um valor. Não só a nossa moeda, digo a moeda em geral, né? Ok? Então, assim, fazendo um prólogo da economia, seria isso. Não que não existisse comércio antes do século XVII, mas é que, na verdade, a gente vai ver que a economia em si, né, não era uma ciência antes do século XVII. A gente não tinha estudiosos que tentavam, através dos processos econômicos, explicar os fatos, né, que ocorriam. Existia uma explicação, sim, mas como a gente vai ver, ela não poderia ser chamada como ciência. Né? Existiam explicações, existiam até políticas antes do século XVII em relação à economia, mas a base que fundamentava não era totalmente científica, como a gente vai ver através do filósofo Adam Smith. Aí sim a gente tem uma base que fundamenta, né, digamos assim, as ciências econômicas. Dito isso, então a gente pode iniciar agora o nosso prólogo. Esse foi o prólogo do prólogo. Deixa eu só passar aqui. Bom, aí a gente tem, já como eu falei para vocês, ali entre o século XV ao século XVIII, atividade econômica. É claro que existe uma atividade econômica, existe já alguns pensadores sobre a economia, e que, digamos assim, já existiu uma articulação política também de como você proceder com a economia. Então, na verdade, assim, a gente pode considerar que o meio ambiente, nesse primeiro passo da economia, que são os mercantilistas, ele não era visto, senão de outra forma, como somente
uma fonte de recursos inesgotável, né? Ou seja, os mercantilistas e toda a sociedade, na verdade, o pensamento da época era que o mundo era de forma tão grande ou tão ilimitado, de forma que se você retirasse os recursos, você não teria nenhum impacto, né, sobre o meio ambiente. Então, toda a política, o pensamento, pelo menos econômico, no início, digamos assim, do mercantilismo e digamos, das grandes navegações, tudo era em volta da extração mineral, da extração vegetal, da extração de metais preciosos, e não existia um pensamento sobre os impactos ou qualquer tipo de impacto que isso poderia gerar na natureza. Pelo contrário, né? A natureza, na verdade, ela é uma fornecedora desses recursos, né? E a política que a gente tinha nesses grandes centros, nessas grandes metrópoles, era exatamente da extração. Ou seja, o comércio, existia uma política comercial de fundamentar a economia, digamos assim, do Estado-nação. E aí, por isso que você vê nesse tipo de economia, além de você ter uma concentração de metais preciosos, aquilo que a gente já conhece, você tinha uma política externa restritiva, ou seja, o fluxo para a economia era de matérias-primas, para gerar valor em bens finais, e a venda desses bens finais para outras economias. Então, e até o impedimento que o comércio gerasse algum tipo de déficit no comércio exterior. Então, na verdade, assim, a economia ainda era voltada para o desenvolvimento econômico dos estados absolutistas. Então, esse era o pensamento básico, né, do mercantilismo. Então, ele não tinha nenhum enfoque sequer nas questões do meio ambiente. Ele tinha um enfoque somente de enriquecer o Estado-nação através de um ponto de vista, né, de aumento, então, das reservas de metais preciosos. Bacana? Assim, após o mercantilismo, já existe, então, algum pensamento de, não, mas da onde realmente o desenvolvimento econômico se caracteriza? Será que é dos metais preciosos? Será que é esse... Porque na Espanha, por exemplo, né, mesmo com o aumento desses metais preciosos, a gente teve um aumento também já da inflação, ou seja, a expansão monetária, de certa forma, que acontece com o aumento de moedas cunhadas e tudo mais, gera um aumento de preço, encarece a economia e não necessariamente traz desenvolvimento econômico. Então já existia alguma, digamos assim, crítica a se esse tipo de modelo ele realmente funcionava na prática como fonte de desenvolvimento, ok? E assim, o primeiro pensamento contrastante em relação ao mercantilismo e que traz luz ao início realmente da economia são os fisiocratas. A gente vai ver que um deles vai ser muito importante para o pensamento do Adam Smith para desenvolver a ciência econômica. Mas assim, mesmo os fisiocratas, eles acreditavam que, apesar de não estar na acumulação de um metal precioso, né, a geração de riqueza, ela estava através daquilo que vem da natureza. Aí sim, vem da atividade agrícola, vem dali a fonte de riqueza que gera os bens e serviços para a sociedade. Então eles acreditavam sim que a riqueza ela vem dos meios de produção agrícola. E os meios de produção agrícolas eles eram tidos como uma dádiva. Então, o meio ambiente ele já tem uma participação e essa participação na sociedade é benevolente e passiva. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto dos fisiocratas é que existe uma entidade, né, transcendental, benévola, que traz, digamos assim, a fartura para a sociedade. Então, boas colheitas estão vinculadas a ela. Veja que ainda existe um mítico, né, por trás desse pensamento, existe. E aí, por isso que não é ainda uma ciência, né? Não existe uma relação racional ainda, apesar de ser contrastante com o mercantilismo, ainda não existe uma razão para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, e sim, ainda existe uma ideia de que tudo que vem, tudo que gera riqueza, vem da agricultura, e essa agricultura, essa boa agricultura, vem de uma entidade superior e que, obviamente, acaba sendo benéfica, né, para a sociedade. Então, assim, como eu coloco aqui, né, os fisiocratas, assim como os mercantilistas, não desenvolvem o mesmo sentido
que começa a nascer nos pensadores dessas escolas posteriores, que na verdade vai ser as primeiras escolas de economia, no qual os recursos naturais teriam em algum momento um esgotamento de suas reservas. Então ainda existia essa ideia de que você poderia retirar o máximo da natureza e na verdade você era presenteado pela natureza, né? E não existia efeitos, era passiva a natureza. Não existia efeitos que o ser humano poderia causar ou não nessa natureza. Ela é uma fonte benévola para que a sociedade se sustentasse, tá ok? Bom, aí a economia vai iniciar mesmo, e agora a gente dá início à economia, obviamente, com Adam Smith, né? Adam Smith, então, vai articular ideias para realmente entender, digamos assim, esse processo econômico, ok? E sistematizar ele. Para fazer isso, a gente tem que lembrar que ele já está num contexto, né, ali da Revolução Francesa, então ele vai receber muito dessas ideias, ok? E vai ser um crítico também ao mercantilismo. Tudo isso, obviamente, acontece por conta das influências que ele vem a ter, né? Assim, indiretamente, podemos dizer que ele tem uma influência sobre o físico inglês, o Newton, através das ideias de David Hume. Porque o David Hume, na verdade, ele vai escrever sobre sociologia, sobre filosofia no seu livro, tentando trazer essas ideias, né, que de certa forma revolucionária para a época, né, do pensamento racionalista, do físico que eu acabei de citar para vocês, e ele tenta trazer isso para o mundo, né, do empirismo ali, das ideias filosóficas experimentais, e isso acaba sendo um ponto de influência fundamental. Inclusive o Adam Smith ele vai escrever um primeiro livro sobre filosofia moral, para o entendimento do ser humano, de como o ser humano toma, digamos assim, as suas decisões. Isso vai ser fundamental para o pensamento da Adam Smith. Outro, digamos assim, conjunto de filósofos que vai ser importante, aqui eu cito um deles só, que é o Francis Hutchinson, que é a estética, né? Na verdade, a filosofia moral inglesa dessa época era muito preocupado com a questão estética, ou seja, a forma de você escrever. Por isso que o Adam Smith, na verdade, ele escreve de forma bela, assim, e até mesmo na visão de mundo, aquela visão otimista, tudo isso vai influenciar o filósofo Adam Smith. E além disso, e muito fundamental, como eu falei para vocês, vai ser tanto a Revolução Francesa quanto os fisiocratas. E aqui tem um nome que, na verdade, une os dois, que é o médico francês François de Quesnay. François de Quesnay, ele obviamente vai fazer parte desse pensamento liberal, o liberalismo, na verdade. Ele começa ali na França, né? E aí o porta-voz, pelo menos para o Adam Smith, do laissez-faire, vai ser o François de Quesnay, que na verdade ele já, apesar de médico, estudava as relações econômicas e era um forte crítico ao mercantilismo. E assim, abrindo um certo parênteses, foi um acaso, né, um encontro entre esses dois pensadores, porque o Adam Smith, ele em época namorava uma duquesa inglesa, né, e ele viajava muito pela Europa para fazer palestras e tudo mais nas instituições, e ela soube que ele ia para a França em determinado momento, e o filho dela estava doente, né? O filho dela estava com uma doença. E ela sabia que existia um médico muito bom lá, né, em Paris, então pediu para que ele levasse, né, o seu filho. E foi assim que ele acabou conhecendo, né, François de Quesnay. E aí foi assim também que ele teve acesso a essas ideias liberais, né, que acabam influenciando muito Adam Smith e seu livro. Inclusive, o livro, que vai ser a obra que a gente vai ver a seguir, ele seria, essa obra seria dedicada a François de Quesnay. Infelizmente ele morreu antes, então Adam Smith não a dedicou a ele, né? Mas seria, a ideia dele era dedicar o seu livro, né, o seu principal livro, inclusive sua principal obra, ao médico. Quesnay ele foi um dos primeiros a desenvolver uma forma de contabilidade social, ou contabilidade nacional, dependendo de quem cita, né? Que seria uma forma de contabilizar, digamos assim, a produção e o comércio entre os agregados econômicos, ou setores econômicos.
setores de forma mais agregada ainda. Por exemplo, a agricultura, a indústria, o comércio nas grandes cidades. Ele fez o Tableau Économique, que foi a primeira forma, digamos assim, de você fazer esse tipo de contabilização. E através disso, ele desenvolveu essa ideia, né, conjugando ao fato dele ser médico, de que você teria essas atividades que, claro, ele ainda tinha esse princípio fisiocrata de que a produção vinha, né, toda ela da agricultura, as matérias-primas, tudo mais, e o resto era transformação. A indústria era um setor de transformação, o comércio, na verdade, era o fluxo. Então, ele dizia, tem os grandes órgãos da economia que geram a produção, mas o importante é o fluxo, é o comércio. Então, assim, ele via no mercantilismo uma forma de você impedir esse fluxo, e aí impedindo o comércio. E assim como qualquer organismo, você impedindo o fluxo sanguíneo, por exemplo, você estaria adoecendo esse organismo. Então, essas ideias liberais, né, foram muito fortes e acabaram influenciando Adam Smith de forma importante, digamos assim. Ok? Bom, então vamos falar sobre a obra dele, né? E a sua principal obra com certeza, foi uma indagação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, conhecida também como a riqueza das nações. Bom, aí ele vai abordar, né? Claro que a gente não vai abordar todos os pontos de forma necessária, a gente vai abordar rapidamente os pontos principais, assim. Mas é exatamente isso que ele tenta explicar. Aonde está a fonte da riqueza? Né? A explicação fisiocrática, como a gente viu, era limitada a uma questão mítica, da onde saía, né, essa abundância que vinha da agricultura, e os demais setores acabavam sendo influenciados, gerando a economia, gerando a riqueza. Bom, para Adam Smith, a riqueza das nações partia de um outro princípio, né, que, como eu citei para vocês, lá atrás, no início das sociedades humanas, alguma divisão, né, de trabalho existiu. E é isso que ele aborda aqui, ou seja, na verdade, houve uma especialização, voltando lá para os primórdios, como eu citei anteriormente, você tinha lá pessoas que assentaram-se em alguma região e algumas pessoas pescavam, outras pessoas caçavam, ou, na verdade, administravam e cuidavam de animais, e outros faziam outras atividades. Essa divisão de trabalho aumentou a eficiência, de certa forma. Você se especializou em determinada atividade, você produz mais exatamente pela eficiência que a divisão de trabalho traz. Isso gera aumentos de produção, e isso gera, aí sim, a riqueza tanto dos indivíduos como de uma nação. Então vem aí, de certa forma, grosso modo, obviamente, a explicação da riqueza das nações. Obviamente que há muito mais que isso, a gente só não há tempo suficiente para adentrar os demais pontos de todas as ideias dos autores que vai ser citado aqui. E, é claro, a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado, ele está falando, algo que a gente vai ver agora posteriormente, sobre o equilíbrio de mercado, né? As forças de mercado de oferta e demanda, chegando a um consenso entre quem vende e quem consome, a um preço de aceitação para ambos, né? Esse seria o equilíbrio. Isso acontece naturalmente. Adam Smith ia até os portos, né, até o comércio, e conversava muito com comerciantes. Ele, na verdade, fazia aquilo que os filósofos, grandes filósofos, sempre fizeram, que era conversar com as pessoas na rua, buscar informação. Ou seja, existia um empirismo também para Adam Smith, e ele, através dessa, digamos assim, experiência, né, acabou notando, mas obviamente que a ideia de equilíbrio de mercado não nasce necessariamente em Adam Smith. Outros filósofos antes dele, inclusive, já trabalhavam essa ideia de que existia uma tendência, assim, a uma negociação, a chegarem a ambas as partes, né, quem compra e quem vende, a um acordo. Né? Mas Adam Smith, obviamente, como eu falei para vocês, dado a influência, né, ele escreve muito bem, então essa construção da ideia de uma mão invisível que gera um equilíbrio das relações comerciais foi algo muito influente, inclusive, para o mundo moderno. Bom, e como eu falei para vocês, então a produção em si, não necessariamente só da agricultura, mas a produção em qualquer atividade, é que gera a riqueza das nações. E aí nasce a economia como ciência. Porque aí nasce a ideia de que os recursos, eles não são ilimitados, eles são limitados pela própria natureza. E aí a gente tem então o chamado problema econômico. O que seria o problema econômico em si?
é que, na verdade, os indivíduos, né, têm desejos ilimitados, enquanto que a natureza tem recursos limitados. Então, o que fazer diante desse problema? A questão é administrar recursos escassos. Então, a ideia da mão invisível do mercado de visão do trabalho nada mais é que uma administração dos recursos escassos para tirar de forma eficiente o melhor dessa atividade. Então, basicamente, o estudo da economia é, de certa forma, em parte, o estudo da eficiência econômica do uso dos recursos, ok? Claro que vai ter muito mais que isso. Mais à frente a gente vai ver o desenvolvimento dessa ciência. Mas antes disso, vamos pegar esse ponto, que ele é fundamental, então, para a gente entender a economia em si, ou pelo menos o princípio dela, né? Que é da mão invisível. Claro que, tecnicamente, a gente está falando, necessariamente, do equilíbrio de mercado, tá? Então, assim, para quem nunca viu isso, ou para quem já viu isso nada mais é que a oferta, né? Essa função QS, que é positivamente relacionada a preço. O que é isso? Que a quantidade ofertada de bens na economia cresce conforme cresce o preço, tá? Vocês podem ver isso só pelo aquele sinal de mais ali na equação. Eu não sei se eu mexo nisso, como está gravando, eu tenho medo de... Não. Vocês todos estão enxergando aí, imagino aí, né? A função de oferta, que é essa reta vermelha. Aí, assim, por que isso acontece, né? Bom, isso acontece porque quanto maior o preço, maior é a possibilidade de que a venda dos produtos traga receita suficiente para cobrir custo. Basicamente é isso. Claro que tem muito mais que isso, tem os mercados, a gente vai ver paulatinamente cada um desses outros pontos, mas basicamente isso que está sendo mostrado aqui é isso. Então, cada vez que o preço aumenta, tanto aquele que já ofertar no mercado pode aumentar sua produção, porque agora ele vai cobrir seus custos, como aqueles que antes nem faziam parte desse mercado, agora podem fazê-lo, porque a esse preço eles também podem cobrir seu custo, que talvez é um preço menor, só os mais eficientes aqui poderiam continuar nesse mercado, ou que tinham custos menores nesse sentido, né? Então, o preço é que regula a oferta do mercado, tá? Obviamente que a inclinação dessa oferta, a elasticidade, também é outro fator, ou seja, tem setores em que o preço vai responder muito, as pessoas vão responder muito e rapidamente a preço, quando é fácil de se produzir, quando não envolve muita tecnologia, e para outros setores vai ter uma certa inelasticidade, que a gente chama em economia, que quando você não consegue responder rapidamente, porque a falta de recursos, ou porque a dinâmica e a tecnologia para que avance a produção é mais complexa, e aí você tem uma elasticidade menor, uma inelasticidade. Mas, de toda forma, ambos, independente da inclinação, digamos, dessa reta, ela vai responder positivamente a preço, tá? Da mesma forma é a demanda. A demanda é negativamente relacionada. É essa reta azul, que vocês podem ver na equação, ela responde negativamente a preço. Só pelo sinal negativo já nos demonstra isso. Ele responde porque aí a gente tem o outro lado dessa equação. Quem consome, quem paga pelo produto, quer, obviamente, pagar menos, né? Por isso que as pessoas procuram sempre ofertas. As pessoas, dado um determinado produto, você procura, se o produto é homogêneo, é o mesmo produto, você procura o lugar que o preço está menor. É normal, isso você faz sem pensar muito sobre essa racionalidade econômica, é uma atitude quase que normal. Então, o que acontece? O consumidor vai fazer isso o tempo todo, ele vai procurar o preço mais baixo para aquele produto. Então, ele vai estar sempre disposto a pagar menos. E quanto menos ele pagar, dado a disposição que ele tem a pagar para aquele produto, ou seja, no limite, pelas variáveis renda, gosto do consumidor, você tem uma disposição a pagar por um bem, na qual você sai disposto a pagar por ele. Mas o preço que você encontra no mercado é que vai dizer se você vai pagar ou não por ele. Se estiver acima da sua disposição, obviamente você não vai pagar. E se estiver abaixo da sua disposição, além de pagar, como está abaixo, ainda lhe sobra algum recurso que você deixou de colocar nesse bem. E esse recurso que sobra, nós em economia chamamos de excedente do consumidor. Como vocês podem ver, aquela área triangular ali em azul é o excedente do consumidor. Ou seja, tem consumidores que estariam dispostos a pagar um preço acima daquele preço de equilíbrio que está ali, em torno de 6 unidades monetárias, né, como vocês podem ver. Mas, dado que está 6 unidades monetárias, você paga abaixo daquilo que você está disposto. Então, existe um excedente
para o consumidor do fato do preço estar abaixo daquilo que tem disposição a pagar. Assim como existe um excedente do produtor, para aqueles produtores que já têm um custo baixo, mas que o preço se elevou, obviamente que novos produtores podem entrar no mercado, mas quem já estava pode agora receber uma receita maior, e essa diferença entre seus custos é o excedente do produtor. Vocês podem ver que é positiva também. Tanto o produtor ou o consumidor podem ganhar com o equilíbrio de mercado, tá ok? Mas é claro, a nossa experiência, ou melhor, para a gente entender porque o equilíbrio de mercado é importante nessa análise econômica, vamos supor um preço, né, e vamos dar um valor a ele de 9,5, vamos supor que um preço é fixado acima desse equilíbrio por qualquer motivo. Bom, nesse caso, a gente pode ver que existe uma perda em relação ao excedente do consumidor. Em economia, normalmente, a gente chama o excedente do consumidor como o bem-estar econômico do consumidor. Você está pagando mais caro, você tem uma perda de bem-estar por conta disso. Só que isso tem um efeito que, obviamente, é uma oferta muito maior, porque agora tem um preço maior, e uma demanda muito menor. Então, a gente pode ver isso nessa outra região aqui, que é um excesso de oferta. Vai ter muito mais produto do que pessoas dispostas a pagar por ele. Então vai ter, obviamente, estoques, né, nas fábricas, no comércio em geral, vai ter uma oferta maior. Isso não é bom. Então, isso também pode ser visto, dado que a demanda não existe, ou pelo menos é bem menor do que existe de produto, também pode ser visto como escassez de demanda. Então você já tem um desequilíbrio. Ou seja, ou é escassez ou é excesso, dependendo do lado. Se for pela oferta, nesse caso é um excesso. Se for pela demanda, existe uma escassez. Está faltando demanda desse produto no mercado. Estão faltando pessoas querendo consumir esse produto porque está muito caro. Tá? Então, obviamente que aí vai existir estoques em excesso. Tá? E a mesma coisa se a gente avaliar, claro, antes disso. Por que existe o equilíbrio? Porque, claro, se existe uma força que determina esse preço ali, o equilíbrio não vai existir. Mas se naturalmente a gente deixar as forças de mercados agirem, aí, obviamente, que dados os estoques, é de se imaginar uma promoção, né? Que é o que a gente vê aí no dia a dia quando tem promoção. Para quem eu moro já faz um bom tempo aqui no norte, né? Mas lá no sul tem um inverno bem rigoroso, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E um verão bem rigoroso também. Às vezes até mais quente que aqui, eu acho. Aí o que acontece? Lá tem promoção de inverno e verão. O que acontece? Não vende todo o teu estoque de roupas, né, de frio, durante o inverno. E aí quando chega o início de verão, não é muita gente que quer isso, mas muita gente acaba comprando. Por quê? Porque você faz uma liquidação. Você bota lá menos 50%, 60% para acabar com o estoque. Então, se você tem um estoque, você reduz o preço, tá? Para você poder ter uma demanda. E é exatamente isso que vai acontecer. Dado que você reduziu o preço, aí vai existir uma demanda, né, disposto agora a pagar um preço menor. E isso vai até o equilíbrio, ok? Essa é a ideia. Então, as forças de mercado começam a interagir para que os estoques venham a cair e as pessoas começam a demandar mais até o equilíbrio. Porque se passar esse equilíbrio, vamos supor um preço agora abaixo, né, bem abaixo do equilíbrio, se por um acaso isso ocorrer, aí a gente tem um efeito contrário. Primeiro, não é todo mundo que vai poder produzir esse preço, porque talvez esteja acima dos seus custos. Né? Então, se o preço, ou melhor, os custos estejam acima do preço. Então, se o preço estiver abaixo do custo de produção, necessariamente a produção não é possível de se sustentar. E aí você tem perda do excedente produtor. Ou seja, primeiro, alguns vão ter que sair dessa atividade, porque não conseguem cobrir o custo, e aqueles que ficam vão ter perda de receita, porque agora é um preço menor que você está vendendo o seu produto. Então, de certa forma, o bem-estar para quem produz e vende também é reduzido, bem-estar econômico, é claro, né? É reduzido com a queda de preço e necessariamente isso contrai, né, a produção. Então, a gente tem uma oferta menor. Por outro lado, a demanda, que é acionada com um preço menor, novas pessoas vão querer entrar nesse mercado, vão querer consumir, dado que agora está mais barato o produto, então você vai ter um efeito que vai ser, nesse caso, de excesso de demanda. Vai ter muito mais pessoas querendo comprar esse produto do que realmente existe esse produto no mercado. Legal? E aí, o que acontece? Então, você tem já dois efeitos aí, a perda do excedente e o excesso de demanda. Mas esse excesso de demanda, como a gente fez antes, também pode ser visto pelo fato de que agora
tem a falta de produto no mercado. Existem poucas pessoas produzindo e ofertando esse produto no mercado, dado esse preço. Então, pode ser visto também como escassez de oferta, está faltando produto no mercado. Neste caso, aí a dinâmica seria outra, né? Dado que falta produto no mercado, aqueles que detêm o produto podem negociar um preço maior, claro, porque tem mais pessoas dispostas a pagar um preço maior para esse bem. E essa negociação tende também, novamente, essas forças a um equilíbrio. Esse equilíbrio nada mais é que aquelas pessoas que têm o produto para vender encontram exatamente aquelas pessoas que estão dispostas a pagar por esse produto. Ela só quer dizer isso. E o equilíbrio está representando, digamos, essas forças de mercado. Tá? Então, basicamente, Adam Smith, através da sua interpretação da mão invisível de mercado, está explicando isso. Claro que aqui a gente está usando uma dinâmica que facilita o nosso entendimento, tem uma dinâmica de uma simplificação. Eu acredito que a análise gráfica e a matemática nada mais é que uma simplificação para melhorar o nosso entendimento sobre esse processo, ok? Então, por isso que se diz que o equilíbrio de mercado é um equilíbrio eficiente. Não se preocupem, mais à frente vai existir uma contestação sobre essa ideia de eficiência e a gente vai tratar isso. Mas, a priori, esse ponto de vista inicial, ele se sustenta através daquilo que a gente viu, que fora do preço de equilíbrio, nós temos um processo, podemos chamar necessariamente de desequilíbrio. Ou existe escassez, ou existe um excesso de bens e serviços, tá? Então, e além de tudo, existe um impacto negativo para quem consome ou para quem produz, também por esse preço não estar em equilíbrio. Então, as forças de mercado, como o próprio Adam Smith coloca, deixando elas livremente, elas vão tender, ou seja, que não tenha nada que impeça que esse preço suba ou caia, se ele estiver fora do equilíbrio, eles vão tender naturalmente, como se existisse uma mão invisível do mercado, levando a esse equilíbrio. E aí seria um equilíbrio eficiente, porque aí você não estaria com excesso de produção, escassez de produto, nada disso. Você teria, então, que as pessoas estão pagando e demandando exatamente aquilo que está sendo produzido e ofertado no mercado. Beleza? Bacana? Bom, é claro que o que a gente está querendo aqui é vincular os pensadores ao pensamento em relação ao meio ambiente. Né? E aqui a gente já tem uma mudança, né? Uma pequena mudança, mas essencial. O fato de os mercantilistas, como eu falei, tinham um pensamento mais de extração, né? Econômica da natureza, onde você encontra, digamos assim, os fatores de produção, você extrai ele, não tinha um conceito, né, válido sobre se existiria ou não um efeito sobre isso. Já muda um pouco os fisiocratas, que veem o meio ambiente como um lugar benevolente, a natureza é benevolente com a sociedade, mas ao mesmo tempo passiva, não há efeitos da atividade econômica sobre o meio ambiente nesse sentido. Mas, pelo contrário, é benevolente, como eu expliquei para vocês. Já para Adam Smith, há uma neutralidade. Né? Ele não é benevolente, não há um processo, ela é neutra. Mas continua passiva, assim, ou seja, não há impactos ainda no meio ambiente. Também pudera, né? Porque é o primeiro pensador. Assim. Pode ser, alguns chamam, assim, caracterizam Adam Smith como o pai da economia por ser o primeiro pensamento científico na economia, tá? E pela sua grande influência também no pensamento econômico. Aí o que acontece? Mas mesmo assim é um primeiro olhar, né? Digamos assim, ainda o meio ambiente ele ainda é uma fonte de recursos. Se parar para pensar bem, ele ainda é uma fonte de recursos, só que ele não é mais nada além de que um fornecedor, mas não há impacto também de você extrair do ambiente. Só que existe uma diferença, que é a finitude dos recursos. Ou seja, em Adam Smith existe já a ideia de que os recursos são limitados, inclusive o fator terra, porque isso vai ser importante na nossa análise. O fator terra é o fato de que existe uma constância na quantidade de terra existente. E, por conta disso, isso vai limitar a atividade econômica. Ok? Então, vamos entender melhor esse processo. Olha só. Existem limites para o crescimento econômico e o crescimento populacional. O aumento do emprego numa sociedade moderna geraria aumentos recorrentes da população
E uma população em crescimento só seria suportada por aumentos constantes da produção agrícola. Então, ele vai fazer esse link. Portanto, para Adam Smith, era a terra agricultável que determinaria o tamanho da população, de tal forma que, num prazo significativamente longo de tempo, a economia tenderia ao que ficou definido como estado estacionário. E aqui a gente vai começar, nesse ponto aqui, né, uma análise que vai, todos os clássicos, né, sem exceção, entrarem nessa abordagem, de que a economia tende a um estado estacionário. Não vai ser o mesmo para cada abordagem, não vai ser o mesmo, cada um vai completar, digamos assim, essa análise de uma forma diferente. E vão ser bem distintos, inclusive, esses estados estacionários. Mas o Adam Smith começa neste ponto. Por quê? Como eu falei para vocês, existe um limite de terra, que é possível você retirar bens, ou melhor, fatores de produção, né, da agricultura. Então, que é alimentação, vestuário, tudo que é possível. Então, dado esse limite, ele vai ter impacto sobre todo o processo econômico, inclusive o crescimento populacional. E dado isso, a gente tende ao que ele chama de estado estacionário. Eu vou explicar melhor dentro da análise de Adam Smith. Bom, então vamos lá. Para a Terra, como eu falei para vocês, a gente vai colocar como um estoque de recurso natural é a Terra, e ele é limitado. De forma que, então, a variação desse recurso é zero ao longo do tempo. Não tem como você aumentar a quantidade de terra. Essa é a ideia, tá? Bom, por outro lado, o desenvolvimento econômico depende desse fator, mas depende necessariamente do estoque de capital. O que é o estoque de capital, né? Não é só o capital financeiro, mas são as máquinas, equipamentos, toda a estrutura, a gente chama ela de estoque de capital. Por exemplo, considere R a taxa de lucro de mercado e R estrela a taxa de lucro mínima do mercado. É aquela na qual existe uma produção. Ela sustenta uma atividade produtiva. É aquilo que a gente viu, né? Se, por exemplo, o preço estiver muito baixo, algumas atividades vão sair do mercado porque não há receita suficiente para bancar os custos. A ideia aqui é essa, tá? Então, logo existirá investimento na produção quando R é maior que R estrela. Tranquilo, ou seja, o lucro gerado naquela atividade é maior que o lucro para a existência daquela atividade. Então, ele tem que ser essa diferença positiva para que exista aquela atividade e exista investimento na produção, né, daquela atividade, tá bom? Por outro lado, temos os salários pagos a trabalhadores, que a gente vai chamar aqui de W, tá? Que é o salário e, além disso, que esse é o salário de mercado, tem também o salário mínimo de subsistência, que a gente vai chamar de W estrela, ok? E aí a gente tem, na análise do Adam Smith, que o crescimento populacional ocorre somente quando o salário pago aos indivíduos é maior que o salário de subsistência. Se isso acontece, então é possível os indivíduos poderem, além da sua existência, conseguir reproduzir, né, a reprodução humana e com isso ter o crescimento populacional. Basicamente é isso que ele está dizendo, tá ok? Então, assim, obviamente, se o salário for igual à existência, a gente tem crescimento populacional zero, tá? Ou até negativo, se caso ele cair abaixo de subsistência. Essa é a ideia também. Então, esses dois fatores são importantes para entender o pensamento do Adam Smith. Tanto da atividade econômica, que se gera através de atividades que são lucrativas e consegue ter um reinvestimento para a manutenção da produção e até investimento para a expansão da produção, dado que exista lucro positivo, acima do lucro de manutenção. E também, no caso do crescimento populacional, caso exista um salário positivo, crescente, que consiga fazer com que as pessoas não só sobrevivam, como também reproduzam. Basicamente, esse é o pensamento do Adam Smith. Ok. E aí, como é que a gente chega nesse estado estacionário? Então, enquanto houver esse lucro positivo, né, temos crescimento econômico. Mas um número maior de empresas no mercado mantém a demanda por trabalho positivo, ou seja, enquanto tiver lucro positivo, a expansão da produção, há emprego de pessoas, e isso leva também, essa demanda por oferta de trabalho, pense assim, gera um aumento do preço do trabalho, que no caso é o salário, aumentando então os salários, aumentando aí o crescimento populacional. Então, enquanto houver atividade econômica
geradora de lucro positivo, há aumento na demanda da oferta de trabalho, há aumento do salário pago ao trabalhador, o que gera o aumento populacional. Essa é a dinâmica da economia da Adam Smith. No entanto, mesmo o aumento do número de empresas concorrentes em conjunto com o aumento salarial reduz a margem de lucro das empresas ao longo do tempo e tende a zero. A ideia é, veja bem, vou explicar esse ponto, que é porque é bem de microeconomia, né, que é outra disciplina, que ao momento que existe lucro positivo, significa que há atração para novos investimentos. Ou seja, novas empresas interessadas em entrar nessa atividade, porque há retorno positivo. Mas novas empresas entrando nessa atividade, ao longo do tempo, tendem a fazer o lucro cair a zero. Por quê? Porque vai aumentar a oferta e vai reduzir preço de mercado, que vai reduzir receita, que tende ao longo do tempo a lucro zero. Tá? E aí, o que significa isso? Bom, significa menor contratação de mão de obra. E o que significa isso? Que quando cai a demanda por mão de obra, cai também os salários. Eles tendem a cair a subsistência. Se chegar nesse nível, ele cessa também com o crescimento populacional. Então, esse é o steady state, ou estado estacionário, né, do Adam Smith. Então, nesse ponto, chegamos ao estado estacionário. Como não é possível aumentar a quantidade de recursos para sustentar a população, temos um ponto em que cessa o crescimento econômico. Okay? Então, se dá por esses limites, segundo o Adam Smith. Tá? E aí, assim, mas por que é passivo e neutro? Bom, porque, afinal de contas, a gente vai chegar até um limite que a natureza consegue nos dar recursos e que existem empresas lucrativas que vão usar esses recursos, que vai chegar até um limite também, e que vai limitar, então, os salários e o crescimento populacional. A gente vai chegar num momento, segundo Adam Smith, que a única produção que existe é para manutenção daquela atividade e população existente. Tá bom? Então é isso. Essa é a ideia por trás do Adam Smith. Como eu falei, o primeiro pensador, ele começa, digamos assim, essa discussão, tá? Mas ela, obviamente, não vai acabar aqui. Porque aí a gente vai falar sobre o nosso segundo pensador importante nessa análise, que é David Ricardo. Né? David Ricardo também é um economista inglês, o segundo, digamos assim, o sucessor de Adam Smith, e que vai botar um ponto muito importante para o pensamento econômico aqui, e nós vamos tratar os dois principais, digamos assim. Também adepto do livre mercado, das ideias de liberdade, vamos falar sobre isso, e do comércio internacional. Ele é tão importante na análise do comércio internacional que é uma abordagem que segue, inclusive, até os dias atuais. É clássica, claro, é clássica, e a gente vai definir o que é clássico e o que não é o clássico, onde está essa diferença, mas ele é um clássico que se mantém vivo. Claro que as teorias do comércio internacional evoluíram muito, né? Mas a base, né, do pensamento sobre o comércio internacional ainda continua muito ricardiano, né? Então, vamos ver o que ele acrescenta nessas ideias. Bom, ele desenvolveu a ideia da lei dos rendimentos marginais decrescentes através da sua descrição sobre a renda da terra. Aqui um adendo, porque, na verdade, a lei dos rendimentos marginais decrescentes, para ser mais exato, não começa com David Ricardo. Quer dizer, até começa com David Ricardo, mas essa expressão, lei dos rendimentos marginais decrescentes, que a gente vai abordar na próxima aula, começa com os neoclássicos, né? Eles que vão fazer essa expressão e detalhar melhor esse processo, na qual pode-se dizer assim, atribuir a David Ricardo como o início do pensamento desse processo. E ele vai chamar nada mais do que renda da terra. Seu principal livro foi Princípios de Economia e Tributação. Se não me engano, 1818, alguma coisa assim foi quando ele lançou. Bom, a questão aqui é o seguinte, ele vai ser o primeiro economista a falar sobre distribuição de renda. Mas é diferente do que vocês possam imaginar, é uma distribuição bem técnica, né? Vamos entender como é que é esse processo e como ele contribui para essa ideia de steady state e como isso está relacionado às questões de meio ambiente. Porque agora, pessoal, o meio ambiente não vai ser mais passivo, inclusive, tá? Para Ricardo, o problema do desenvolvimento econômico estava em parte na agricultura, mais precisamente na forma como a dinâmica de distribuição de renda entre donos da terra, capitalistas industriais e trabalhadores ocorreria, e no comércio exterior,
como meio de mitigar a iminente estagnação econômica que tenderia a se estabelecer ao longo do tempo. Tá? Então está tudo aqui. Né? O pensamento dele vai estar bem redondo. Claro que, como eu falei para vocês, seria muito mais aprofundado e a gente só está tendo um recorte. Né? Novamente, a ideia de esgotamento de recursos naturais se mantém presente, contudo, perde em certo grau a passividade apresentada em Smith. Então, agora existe efeito, sim, da atividade com o meio ambiente. Isto é, o fato de existir uma finitude na quantidade de terra gera efeitos sobre a atividade produtiva e na sociedade como um todo. Vamos entender isso. Bom, então, para entender o pensamento de Ricardo, é importante compreender o conceito de renda da terra. Esse aqui vai ser o nosso conceito mais importante do Ricardo. Tudo aquilo que Adam Smith colocou no fato de que você tem que ter um salário acima do salário de subsistência para que exista ainda um crescimento populacional, isso aqui está presente, inclusive a questão da taxa de lucro positiva acima da taxa de lucro necessária para a manutenção da atividade. Ok, isso aqui está lá no Adam Smith, isso aqui continua aqui. Portanto, no entanto, na agricultura, a sua capacidade produtiva é que fornece, em última análise, o crescimento. Para Ricardo, a produção agrícola não é igual e muda sua natureza com o passar do tempo. Num primeiro momento, as terras mais férteis e próximas das cidades são utilizadas, o que mantém salários e lucros constantes, está tudo ok, Adam Smith. O que acontece a partir daí? Esse é o ponto de Ricardo. No segundo momento, com o eventual crescimento populacional, tá? Dado que existe salários produtivos, ocorre uma pressão sobre o consumo de bens agrícolas. Claro, mais pessoas querendo demandar. A produção para terras, então, vai para terras menos férteis e mais distantes dos centros de consumo. Este fato aumenta o preço dos produtos agrícolas, pois significa mais custos para produzir e transportar tais bens. Ou seja, claro que com o aumento populacional, as cidades vão inchar, vão aumentar, isso vai aumentar o consumo de bens e serviços, principalmente os agrícolas, para alimentação, vestuário e tudo mais. Isso vai expandir necessariamente a atividade agrícola. Vai expandir para onde? Né? Bom, obviamente que as terras mais perto e mais férteis são as primeiras a ser utilizadas exatamente porque elas têm mais produtividade, mais baixo custo, por serem mais próximas e mais férteis. Com essa expansão da demanda, com o crescimento populacional, tende-se ao quê? Aquilo que foi denominado de que o trigo está subindo o morro. O que é isso? Ou seja, tu está indo para terras mais difíceis e menos férteis, que significa que elas são mais caras também para se produzir. E o que significa que só está indo para essa atividade porque o preço está aumentando. Por que o preço está aumentando? Claro, porque a demanda está aumentando, forçando o preço a subir, forçando a atividade a ir para as regiões menos produtivas e menos férteis. E esse é o ponto para o David Ricardo que é extremamente importante. Logo, o Ricardo considera que o salário de subsistência precisa aumentar também. Ou seja, esse salário estrela ele não pode ficar o mesmo, dado que o preço dos alimentos está aumentando, ele também aumenta. Então, precisa ter um aumento real no nível do salário de subsistência, para compensar esse aumento real do nível de preços dos bens agrícolas. Isso faz os trabalhadores pressionarem os aumentos salariais. Reduzindo o quê? Está aumentando o salário, está aumentando o custo de produção, obviamente está reduzindo o lucro. Mas de quem? Da atividade industrial, porque os preços já foram aumentados na agricultura. Então, quem está sofrendo essa pressão na cidade agora é a atividade industrial. E isso é importantíssimo. Vamos ver por quê. Porque para Ricardo, a dinâmica da economia ocorre, até porque ele está vivendo na Revolução Industrial, no início dela, né, no processo. Né? Então ele vê o seguinte, que a dinâmica da economia, a expansão tecnológica e tudo mais, ocorre exatamente nessa atividade industrial. Tá? E é nela que os custos do aumento do preço da agricultura está recaindo, que tem que repassar para o aumento de salário. É um pouquinho mais complexo, mas está tranquilo. Olha só, essa atividade, tendo aumento de custo, você está tendo um entrave. E esse entrave no crescimento econômico em todo o processo. Então, para o estado estacionário, nós estamos chegando, porque o lucro está tendendo a zero, o salário está tendendo a um salário de subsistência, e tudo isso por causa do aumento do preço agrícola, porque agora está se produzindo em terras menos produtivas e mais longe. Então, a gente está indo para uma estagnação econômica, que seria, de certa forma, o estado estacionário ricardiano.
Ele seria uma estagnação. Agora, não é todo mundo que está perdendo com isso. É claro que a gente vê que no caso da população trabalhadora vai tender a um salário de subsistência. O industrial, ou aquele da atividade que, segundo ele, traz a dinâmica para a economia, vai tender a lucro zero e não vai crescer mais, mas tem alguém ganhando com isso. Quem é? Obviamente, aqueles primeiros donos de terras, das terras mais férteis, das terras mais próximas, que para eles já era produtivo ao preço dado. Mas com o preço aumentando, eles aumentaram a sua renda, aumentaram os seus lucros, sem necessariamente aumentar a produção, sem necessariamente ser eles que foram para as terras menos férteis ou mais longe. Eles continuaram com a mesma atividade, só aumentando a sua renda. Essa é a renda da terra do David Ricardo, que toda a dinâmica da economia passa para o arrendatário de terra, sem necessariamente ele fazer nada, reduzindo a expansão tanto econômica e populacional na atividade econômica das cidades, na atividade industrial, no trabalho e tudo mais. Tá? Então, olha só. Pois o aumento do preço agrícola, que expande a produção para terras de baixa produtividade e mais longe, tem efeitos positivos para os proprietários de terras mais férteis e próximas, pois esse aumento do preço significa necessariamente aumento da renda, chamado por Ricardo de ganhos da renda da terra. Então veja bem que o entrave ocorre, mas nem todo mundo perde nesse entrave. Tem pessoas que ganham por esse acontecimento, e nesse caso seria o arrendatário de terra. Então, para o Ricardo, existe, e ele é o primeiro economista a tratar sobre isso, né, um problema de distribuição de renda, sendo que perdas salariais dos trabalhadores e queda do lucro da atividade industrial perde espaço para o aumento da renda da terra, sendo os rentistas proprietários de terra consumidores somente de bens supérfluos. Eles não consomem nem sequer o aumento da sua própria atividade. Segundo Ricardo, então, né, só para bens de consumo supérfluo, não contribui para o crescimento econômico de forma significativa. Isso não vai ter um peso, né, para que mude a dinâmica da economia, por exemplo. Para Ricardo, o fato da quantidade de terra ser constante, isso resulta, isso é um fato que a gente começou lá na Adam Smith, que eu falei para vocês, começou lá, a variação do fator terra zero, isso resulta numa redução tanto da produtividade do trabalho, quanto do capital também, ou seja, do setor industrial. Este conceito, posteriormente desenvolvido como Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes pelos neoclássicos, que eu mostrei para vocês, está no cerne do conceito da renda terra. Então, na verdade, ele foi o início dessa análise, né? Que depois os neoclássicos, e nós aqui também vamos desenvolver melhor, né? Mas ele foi o primeiro a conceituar isso através dessa dinâmica da renda da terra, que é a Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. Lá nós vamos ver que isso vale para outros fatores de produção, não somente para o fator terra, tá? Mas isso aqui foi importantíssimo, porque a gente chega então no estado estacionário ricardiano, onde o meio ambiente agora não é mais passivo. Há efeitos na expansão da atividade econômica sobre o ambiente e sobre a própria atividade econômica, tá? Primeiro passo, digamos assim. Aí, como reduzir isso, né? Como solucionar? O Ricardo, ele dá alguma ideia, e aí vem aquela outra dinâmica, aquela outra contribuição do Ricardo, que eu falei para vocês que é importante, que é, como ele também é adepto do liberalismo, né, econômico, assim como Adam Smith, então ele dá uma solução nesse sentido. Então, para impedir esse processo de estagnação econômica, ou seja, retardar o estado estacionário, né, Ricardo sugere o aumento do comércio internacional. Isso acontece até, inclusive, na prática, esse exemplo que eu vou dar aqui. Ou seja, com a redução do imposto sobre cereais, né, na Inglaterra, em que ele fez parte do parlamento, votou a favor disso. Inclusive, ele era dono de terra, votou contra ele mesmo, mas ele, obviamente, tinha isso como ideia, né, muito mais forte do que as posses que ele tinha, porque ele, na verdade, ele era um parênteses aqui, né, pessoal? Ele era investidor da Bolsa de Valores. Desde adolescente, o pai dele já era investidor e ele cedo acabou ficando, na época, acho que milionário, né? Milionário na época era como uma pessoa muito mais rica do que um milionário hoje. Né? E depois fez parte da política da Inglaterra também, no sentido de ser um membro do parlamento, né? E então ele era bem ativo na economia, inclusive na política.
Inclusive, ele era, assim, a diferença dele do Adam Smith, que o Adam Smith era um filósofo mesmo, né, institucional, né, lá de Glasgow, ou seja, das universidades e coisa e tal. Aí ele já, Ricardo, não, ele já era um cara que hoje seria como se fosse alguém que trabalhasse na Bolsa de Valores, assim, mas com uma experiência vasta, assim, né, e de forma que a escrita dele, pô, em relação à escrita do Adam Smith, assim, pode-se dizer que é sofrível, assim, até a tradução em português não é nem a culpa do tradutor, é mais áspera, assim, né? Não é, porque um é filósofo, né? O outro, ele não... Mas o importante no final, né, é que a contribuição dele foi essencial para o pensamento econômico, inclusive até dias atuais, tanto não só para o liberalismo, quanto para a crítica, né? Inclusive, talvez eu comente alguma coisa sobre aqui a América Latina, o desenvolvimentismo, o pensamento cepalino, foi uma crítica ao pensamento ricardiano. Ele parte desse... Então, ou seja, mesmo aos não liberais, digamos assim, os mais heterodoxos, é importante as ideias de Ricardo como ponto de partida até mesmo para uma análise crítica. Bom, dito isso, fechando esse parênteses, voltamos então ao exemplo que ocorreu na prática, que foi a votação dessa lei, né, de cereais na Inglaterra, que era exatamente a redução do imposto. Dado esse fato, né, que explicitou o Ricardo, de que ficando maior os custos de produção agrícola, você tem um entrave na atividade industrial, obviamente que os ingleses não queriam isso, que eles fizeram? Reduzir os impostos sobre cereais, e aí era muito mais barato importar da Holanda, que é logo ali, ou da Rússia e Estados Unidos, né? Tornando mais barata, então, a produção de alimentos e tudo mais vinculado aos bens agrícolas, como insumo, e isso fez uma pressão menor sobre salários, sobre custo de produção da atividade industrial, e obviamente a gente tem o boom industrial na Inglaterra que passou pelo primeiro e segundo estágio da Revolução Industrial bem cedo, né? O que reduziria então a pressão sobre salários e margem de lucros, tornando a economia crescente novamente. A Inglaterra teve esse grupo de grandes economistas, né, e se beneficiou com esses pensadores, usando isso na prática, inclusive. Bom, portanto, o livre comércio internacional, onde os países produzem e comercializam que são mais eficientes, reduziriam dessa forma custos de maneira geral. Isso ficou conhecido como vantagens comparativas e fundamenta, inclusive, o livre comércio entre países até os dias atuais, como eu mencionei para vocês. Okay? Bom, agora vamos partir então para mais um pensador, e esse aqui é fundamental, porque agora as coisas vão ficar mais pesadas em termos do meio ambiente e os impactos que ele podem ter. E a gente tem uma visão bem mais sombria agora, que é a do Thomas Malthus. Muitos de vocês já devem ter uma ideia, mas vamos sistematizar ela aqui. Então, o que acontece? Ele era contemporâneo, inclusive amigo, inclusive do David Ricardo, apesar que eles discordem, a gente vai ver em alguns pontos aqui. Mas em alguns pontos ele mantém, ou seja, é um futebol que vem se mantendo. Ele passou a bola aqui para o Thomas Malthus. Só que, assim, lá no Adam Smith, como eu falei para vocês, essa influência desse pensamento mais positivo sobre o caminho da sociedade, ele vai ser muito influente na Inglaterra e no mundo, de certa forma. E o Malthus vai contestar essa questão. Ele vai contestar tanto que, inclusive, contesta uma coisa chamada de lei de Sé, que é, inclusive, essa dinâmica que a gente acabou vendo do equilíbrio de mercado, né? E isso aqui vai ser utilizado depois por dois autores que nós vamos ver ainda, que é Karl Marx e mais à frente ainda Keynes. A gente vai passar por todos os clássicos e neoclássicos, rapidamente, obviamente. E isso aqui vai ser utilizado. Essas ideias de Malthus, então, vão ser utilizadas depois. Então, o uso dos recursos naturais agora tem efeitos e não é pouca coisa, não. Vamos ver? Então, a relação entre recurso versus desejos tem uma nova perspectiva com o advento do pensamento de Malthus, segundo a qual a força da paixão entre sexos é maior que a força da natureza. Foi o Souza que escreveu isso aqui, e a gente vai explicar por que ele está falando isso. Esse livro do Souza, inclusive, é maravilhoso, é o Desenvolvimento Econômico, do Jesus Nalí de Souza, né? É muito bacana. Se vocês tiverem acesso a ele, eu recomendo. Aí o que acontece? É exatamente isso que vai estar por trás do pensamento de Malthus.
Então, para entender esse ponto de vista, é necessário fazer um adendo sobre o pensamento dominante do século XVIII, tendo como principal teórico, em época, o ministro inglês William Golding, que na esteira de Adam Smith acreditava que o futuro da sociedade ocorreria com aumentos dos salários e quedas nas taxas de lucro. Está usando aquela dinâmica do Adam Smith para dizer que o estado estacionário é aquele do Adam Smith, ou seja, que ótimo. Então a gente vai tender a ter lucros e salários equalizados ao longo do tempo, então vamos ter uma sociedade mais igualitária no final desse horizonte temporal da sociedade. Então a gente tenderia a isso, segundo essa visão, e seria, obviamente, um ambiente otimista de futuro. Então eles se reuniam nessas tabernas inglesas, esses grandes intelectuais, esses políticos da atividade administrativa da Inglaterra, e chegavam a esse consenso de que o futuro seria um futuro, então, incrível para a sociedade. Eles estavam no meio dessa revolução industrial, crescimento econômico, então só se via coisas boas, ainda mais com a influência do Adam Smith. Tem até um livro do Hal Bronner, que ele faz um capítulo que é O Mundo Maravilhoso de Adam Smith, exatamente em referência a isso. Bom, além disso, então, não existiria, olha só, crime, guerras, injustiça, nem Estado, é um pensamento bem anárquico, não existiria doença, angústia, melancolia, ressentimento. É o admirável mundo novo 200 anos antes do Aldous Huxley escrever o livro, basicamente é isso. Mas, exatamente, eu acho que ele teve influência desse pensamento inglês para escrever o livro. Esses argumentos dominaram as mesmas discussões dos principais intelectuais da época, sendo um deles Daniel Malthus, que costumava levar com entusiasmo, isso aqui, pessoal, isso aqui realmente aconteceu, para casa e debater com seu filho sobre esse tema, que eles lá na taberna, tomando um uísque, fumando um charuto, chegavam a essas conclusões. Bom, só que aí o que acontece? O Thomas Robert Malthus, que é nosso escritor que a gente está analisando, vai então escrever o ensaio sobre o princípio da população e seus efeitos sobre o desenvolvimento futuro da sociedade. Hoje a gente sabe que está incompleto, podemos dizer assim, mas na época foi exatamente uma resposta que ninguém esperava, e aí a gente tem a visão malthusiana sobre o destino da sociedade. Então, na época de Adam Smith, não havia essa preocupação com as questões populacionais, possivelmente por existir uma aparente oscilação das taxas populacionais até aquele momento. Então, crescia, decrescia. Ou seja, não era algo assim muito relevante. Contudo, no período ali que Ricardo e Malthus já estão convivendo, que já é a Revolução Industrial, há já uma elevação, digamos assim, da taxa de natalidade na Inglaterra. E aí Malthus, notando isso, ele faz essa análise e acaba prevendo que a população cresceria em determinado período, de 25 em 25 anos ela dobraria. Só que ele também leva em consideração a análise do Ricardo em relação a esse freio, que a expansão da atividade agrícola tem, que é aquilo que eu falei para vocês, da renda da terra, da produtividade marginal decrescente. Então, olha só, esse freio da atividade agrícola de crescer gera a produção de alimentos, de crescer e gerar a produção de alimentos necessária ao longo do tempo. Como visto antes, David Ricardo apontou para os custos crescentes da expansão agrícola, dado esses rendimentos marginais decrescentes. Então, você tem o crescimento populacional, que está elevado, de 25 em 25 anos, segundo ele, ia dobrar, ao mesmo tempo que essa expansão vai aumentar a demanda agrícola e vai gerar aqueles efeitos que Ricardo já descreveu, que é o rendimento marginal decrescente da atividade dos bens agrícolas, por causa das terras menos férteis e mais distantes, como a gente viu. Então, outra citação de Souza, do lado da produção, a teoria malthusiana da população se fundamenta na lei dos rendimentos marginais decrescentes da agricultura, segundo a qual, mantendo a área fixa de terra, os acréscimos de fatores variáveis, trabalho e capital, gera crescimentos menos do que proporcionais à produção total, porque você tem um fator fixo. Basicamente, a lei dos rendimentos marginais decrescentes vai dizer isso. Dada a existência de um fator fixo na produção, os demais fatores vão ter rendimentos marginais decrescentes, ou seja, eles vão contribuir com a produção, mas vocês que são engenheiros já devem destacar isso. A variação vai ser cada vez menor. Você tende a ter um crescimento a taxas decrescentes. Essa é a ideia. Está crescendo, mas cada vez menos. Essa é a ideia. Por quê?
Por que isso acontece? Isso chega a ser uma lei, né? Isso acontece. Em ciências sociais, poucas vezes tem uma lei. Aqui em economia, que é uma ciência social aplicada, temos uma. Tem mais que uma, mas essa aqui é importante. Que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Se um dos fatores é fixo, o crescimento, ou melhor, mesmo que você venha inserir os demais fatores na produção, em algum momento eles vão até apresentar, inclusive, retornos negativos. Então, eles vão decrescer e vão até ser negativos. Por quê? Vamos pensar assim, sei lá, um laboratório, todo mundo aqui é da academia, né, que tenha 20 computadores. Aí você bota 20 pessoas lá, 20 alunos ou estudantes, né, para fazer seus trabalhos lá, atividade, publicação e tudo mais. E você tem uma certa quantidade de publicação dado esse espaço que você tem. Agora, se você aumenta para 30, aí vão começar a dividir computadores, né? Pelo menos 10 vão ter que dividir com outros 10. 40, todo mundo divide, né, os computadores. E assim vai. Vai chegar um momento que é impossível você botar mais pessoas, que elas vão estar se cotovelando, vão estar se atrapalhando. Por quê? Porque um dos fatores é fixo, que é, no caso, vamos supor aqui capital, né? Porque é a estrutura e a quantidade de computadores é capital. E o fator variável, que é o trabalho, que são as pessoas, esse você pode aumentar. Mas mesmo aumentando, vai ter pessoas produzindo, só que cada vez menos, porque uma vai estar começando a atrapalhar a outra, e até, de certa forma, se continuar esse processo, vai ter pessoas que nem vão conseguir produzir, né? Então, essa é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Se pelo menos um dos fatores é fixo, isso em algum momento vai gerar decréscimos da contribuição da produtividade dos outros fatores. Essa é a ideia. Veja que começou com Adam Smith, mas é muito, com David Ricardo, mas ela é bem melhor explicada para todos os fatores através dos neoclássicos. Bom, então voltando aqui à expressão de Souza, né, gera então acréscimo menos do que proporcionais ao produto total, como eu falei para vocês. Os trabalhadores adicionais teriam uma cota cada vez menor de alimentos ao mesmo tempo em que os salários nominais subiriam, elevando o fundo de salários necessário e reduzindo o lucro do capitalista. O que ele quer dizer é isso, né? Está subindo o preço, então mesmo que suba seu salário, se a variação de preço for maior, você tem perda de poder de compra, você está comprando cada vez menos, só que o salário real subindo está aumentando o custo dos capitalistas, reduzindo a produção na atividade industrial. Então tudo aquilo ali que o Ricardo colocou, o Malthus está complementando e dizendo, não, tudo bem, isso vai acontecer, mas vai mais do que isso, porque o crescimento populacional, aí vem aquela força que ele cita, né? A força do sexo é maior que a força da natureza, vai continuar se expandindo. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Bom, a gente parou nessa parte aqui, né, do Malthus, da interpretação, então, do pensamento do Malthus. Então, dados os dados que ele tinha na época, ele chegou à seguinte conclusão, que o crescimento populacional era muito mais rápido, né? Era progressão geométrica, enquanto os alimentos era linear praticamente, né? Crescia de forma aritmética. Isso é uma forma simples de explicar, né, o pensamento dele, a gente vai ver isso no gráfico também. Portanto, não existiria um estado estacionário cheio de fartura e alegria sem nenhum controle de natalidade ocorresse. Então, para ele, na verdade, se não acontecesse alguma forma de controle, como guerras, epidemias, ou algum desastre natural que acabasse, né, gerando uma queda do crescimento populacional, o destino da humanidade, na verdade, seria de fome e luta por recursos, né? Ou seja, bem diferente daquele pensamento otimista, então, que vinha desde Adam Smith. Então, pela primeira vez, o uso dos recursos naturais é visto de forma pessimista e até mesmo catastrófica, né? Nos primeiros catastrofistas, digamos assim, é o Thomas Malthus. E o consumo elevado, né, levaria então ao colapso desse recurso ao longo do tempo. Então já começa então a ter um pensamento de que, o uso dos recursos tem efeitos, né, e pode ser negativo. Então aqui a gente tem uma ideia, né, de como isso poderia acontecer. O Malthus iria mais longe, ele meio que não tem muita saída, né? Digamos assim, se você quisesse ajudar ainda os mais pobres, segundo o Malthus, isso não ia contribuir para o fim desse destino, né? Pelo contrário, isso iria contribuir para esse destino ainda mais, porque, segundo ele, né, um homem para o qual
Não há lugar no poderoso banquete da natureza, pode ser mantido vivo por caridade, mas no momento em que ele se reproduz, essa caridade se torna simplesmente crueldade disfarçada. Isso tem no livro do Hellbrunner, A História do Pensamento Econômico, um livro fantástico esse. Porque ele escreve muito bem, o Hellbrunner. Thomas Malthus acabou então com sonhos e esperanças, né? Ou seja, com todo aquele pensamento, né, positivo sobre o futuro da sociedade. Ele vem com esse balde de água fria e ele cria um novo steady state, né, o steady state malthusiano, que seria na verdade um colapso, né? Então, prevendo um destino desolador para a humanidade, no que ficou conhecido como catástrofe malthusiana ou simplesmente o malthusianismo, né, o pensamento malthusiano. E aqui a gente tem um gráfico, então, que mais ou menos sintetiza como é que aconteceria esse ponto de steady state. Ele aconteceria pelo fato de que a população ia crescer, então, de forma desordenada e passaria, né, à capacidade de produção dos alimentos. Então, no momento que a gente passasse desse ponto, aí vem a catástrofe malthusiana, ou seja, um momento de fome, de luta por recursos, um momento de desastre, segundo ele. E, na verdade, isso poderia até reduzir a população e trazer ela novamente para o steady state. No final das contas, esse steady state não é tranquilo nem estável, né? Então, não há um equilíbrio confortável entre crescimento populacional e produção de alimentos. Não existe um steady state farto e abundante, como se propunha a ideia smithiana, né? Se todos os controles naturais, que são aqueles que a gente citou, de epidemia, catástrofe ou guerras, né, de natalidade falharem, então vai sobrar a fome, né, vai faltar alimentos e vai gerar então um equilíbrio desordenado, né, um equilíbrio na verdade com inanição e morte. Ou seja, é um futuro pessimista, né, um steady state na verdade que é bem o contrário do que o pensamento positivo do Adam Smith. Ele não vai fazer só essa contribuição, essa talvez seja a mais conhecida, né, a do Malthus, e teve uma remodelagem agora recentemente, os neo-malthusianos, né? Mas a questão mesmo é essa do steady state. E aí que vem também, pessoal, vocês estão me ouvindo, só para ter certeza disso no final? Travou rapidamente e voltou, deixa eu só tirar. Alguém dá um oi aí, diz que está tudo ok. Eu tô achando que vocês nem estão aí. Estão aí? Pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui. Pessoal, eu estou gravando, eu vou continuar aqui. Eu não sei se vocês estão online ou não. Digam ok aí. Tá, ok, beleza, pelo menos isso. Então, continuando aqui. Sobre essa questão do Malthus, né, a gente vai ver um outro ponto muito importante que ele vai influenciar outros pensadores também, como Marx e Keynes, que é aquela linha mais heterodoxa, né? Apesar do Malthus ser ainda considerado um pensador clássico liberal, ele acaba influenciando porque ele tem essa característica, essa contestação da lei de Serre, que eu já vou explicar para vocês, e acaba influenciando então a linha mais heterodoxa assim do pensamento econômico que a gente vai ver hoje, no máximo até Marx, mas na próxima aula a gente ainda fala sobre Keynes, né? Então vai ser importante nesse sentido. Agora, sim, ele influencia, vou abrir um parênteses aqui, de vez em quando eu faço isso, né, que foge um pouco do... Ele influencia outro pensador, assim, outro, na verdade, importante, cientista, digamos assim, inglês, né, do século XIX, que vai ser, posteriormente, ele vai fazer isso, né, indiretamente até, que vai ser o Darwin, né? Não sei se todo mundo sabe, assim, de certa forma, Darwin disputou com outro cientista da época a questão de quem... tem até um filme sobre isso, não lembro agora, depois eu indico para vocês o nome certinho, em que ele tem essa disputa, assim, porque ele ia lançar o livro, mas teve outro escritor que estava nas ilhas, algumas ilhas do
do Império Inglês, eu não sei qual agora, não lembro. E ele também escreveu sobre essa competição entre os seres, né, o desenvolvimento, toda a teoria, né, do Darwin. Um outro escritor já tinha feito ou tinha feito de forma contemporânea a ele, ia lançar um artigo. Então teve uma disputa. No final, Darwin lançou o livro dele, deu tudo certo. Mas assim, eles se inspiraram, isso que é interessante, no Thomas Malthus, que pouca gente sabe, porque o Thomas Malthus estava falando sobre a condição humana de disputa por alimentos, e que essa competição ocorreria entre os seres humanos, né? A busca, como a gente viu ali, como citou Souza, né? A atividade sexual que leva ao crescimento populacional, a disputa por alimento, e isso inspirou esses autores da área da biologia a pensarem agora esqueci o nome da teoria do evolucionismo, né? A partir de todos os seres vivos, não só o ser humano, né? Então, Thomas Malthus influencia, claro que um pensador do desenvolvimento do pensamento inglês, que foi extremamente influente para o mundo moderno, ele se influencia, como eu falei, lá do Newton acabou influenciando, David Hume, que acabou influenciando Adam Smith, que de certa forma influencia Thomas Malthus, né? Que de certa forma vai influenciar Darwin, todos eles ingleses, ou pelo menos do Reino Unido, né? Isso é só um fato interessante, né? Apesar que Malthus também, novamente, não é um acadêmico, não é um filósofo, assim como Adam Smith, né? Assim como David Ricardo também não foi. Outro ponto importante, aí, então, saindo um pouco desse steady state sombrio, né, do Thomas Malthus, vamos falar sobre um ponto interessante que ele aborda, e pouca gente relata isso, mas para nós aqui vai ser importante, que é a crise de superprodução, né? O que é isso? Ele fala isso no seu livro de Princípios de Economia Política, que ele faz posteriormente. E aqui ele discorda, né, do David Ricardo, né, inclusive nesse ponto aqui eles discordam, que é a crítica à lei de Sé. O que é a lei de Sé, assim, rapidamente? Né? É que toda oferta gera sua demanda. Eu acho que uma interpretação melhor da lei de Sé é assim, que toda oferta existente, se você produz alguma coisa, vai existir um preço de mercado na qual existirá uma demanda. Essa seria uma forma mais completa de se ver. Ou seja, se você fez um produto, no final das contas, no limite, de graça alguém vai querer ele, que seria um preço zero, né? A não ser que seja um produto que não tenha utilidade nenhuma, aí os neoclássicos, a gente vai ver a utilidade lá nos neoclássicos. Mas se você faz um bem que a priori é útil, então vai existir uma demanda para ele, essa é a ideia. Então vai existir um preço de mercado para ele, em que essa demanda vai se ativar, um equilíbrio. Então a lei de Sé é isso, né? Que existe a tendência do equilíbrio, ele só explica de outra forma e ficou muito famoso a ideia do equilíbrio, muito mais de lei de Sé do que como mão invisível de Adam Smith. Dito isso, bom, isso não acontece em algum momento, segundo Thomas Malthus. Isso não acontece. Os trabalhadores começam a consumir menos produtos básicos, taxa marginal de utilidade decrescente. Ao longo do tempo, eles vão partir para outros tipos de consumo, ou seja, você vai ter um ponto de saciedade. Porque eu digo isso assim, meio que já estamos avançando bastante na análise, né, para análise neoclássica, mas vai existir um ponto em que você vai consumir menos. Mas, segundo Malthus, isso não gera queda da produção. A produção pode continuar crescendo mesmo com a queda de consumo, levando a uma supraprodução. Isso seria uma crise generalizada no sistema. Como é que acontece isso, né? Então, ele diz o seguinte, que apesar dos capitalistas aumentarem sua demanda por bens de luxo, de improdutivos, então uma visão parecida com a do Ricardo, que não vai fazer um efeito significativo sobre a economia, isso é insuficiente para reaquecer a demanda efetiva. Demanda efetiva, botei em negrito, porque isso sim é uma expressão lá de Keynes, né? A gente só está trazendo ela aqui, porque depois eu vou lembrar isso lá. Esses meios reinvestem parte dos lucros na produção, aumentando ainda mais a oferta de produtos. Então, eles não usam tudo para o seu consumo. A ideia é que eles vão estar sempre reinvestindo aquilo que é a geração de lucro. Isso vai, em algum momento, gerar, segundo ele, uma super oferta na economia maior que a capacidade da economia de absorver, tá? Porque as pessoas têm um limite para o seu consumo ao longo do tempo, enquanto o aumento do lucro gerado vai gerar uma superprodução. E uma grande oferta de produtos na economia, com uma demanda insuficiente, levaria a uma crise de todo o sistema econômico. Então, esse ponto vai ser importante para dois outros pensadores, como eu falei para vocês,
Karl Marx, que a gente vai ver logo, e John Maynard Keynes, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Bom, vamos tentar entender um pouquinho do efeito, de como esse efeito ocorre. O efeito do aumento da população no sentido de elevar os lucros mediante redução de salários é muito limitado e logo contido pela falta de demanda. Tá? Porque, olha só, a ideia é a seguinte, você vai reduzir salários para aumentar lucros. Essa é a ideia que ele coloca. Bom, se você reduzir salários, necessariamente você vai reduzir consumo da população. E, ao mesmo tempo que você aumenta lucro, você tem a necessidade de reinvestimento. Como a gente viu, o consumo, mesmo de bens supérfluos, não vai ser suficiente para a manutenção de uma atividade de consumo, né, de quem são os produtores. E isso vai levar a uma disparidade entre produção e consumo, que seria a superprodução. Portanto, ao contrário de Ricardo, Malthus propunha que o governo, então, ele tinha uma preposição de política econômica, né, assim como a gente viu que Ricardo não só tinha uma preposição, como colocou na prática, né, Malthus propunha que o governo desestimulasse a poupança, reduzindo o investimento na produção, isso mesmo, e incentivasse o consumo. Além disso, defendia o aumento da renda da terra. Olha como ele vai ser totalmente discordante em relação a Ricardo. Inclusive, eles mandavam carta um para o outro, na época, era uma forma de fazer até ciência, os cientistas mandarem carta um para o outro. Né? Além disso, defendia então o aumento da renda da terra para a classe agrícola como forma de estimular a produção de alimentos, que para ele o problema era esse. Né? O problema do steady state deles é a falta de alimento. Ao mesmo tempo que estimulava o consumo dos demais bens. Então ele previu um problema, previu um steady state, que é aquele que a gente acabou de ver, com fome e miséria, porque é a falta de alimentos. Então, para solucionar isso, duas coisas. As crises de superprodução, se produzir mais do que se pode consumir, porque as pessoas teriam um baixo salário. Então tinha que se estimular o consumo dessa produção, ao mesmo tempo estimular o setor agrícola, os arrendatários de terra, a investirem mais na produção de bens, ou melhor, de bens agrícolas em alimentos, para que esse steady state não acontecesse. Essa é a visão de Thomas Malthus. A gente vai retomar essa questão da crise da superprodução ainda hoje com o pensador. Bom, vamos no nosso último clássico liberal, tá? Mas o nosso penúltimo de hoje, que é John Stuart Mill, né? Filósofo utilitarista extremamente importante, né, para a Inglaterra do século XX. E o último da linha liberal, clássico, na verdade, da linha liberal. Depois a gente vai ter os neoclássicos meio que vão partir, né, de John Stuart Mill, basicamente. A gente vai ver muito presente essa questão do utilitarismo, né, nos neoclássicos. Expoente, então, do pensamento utilitarista, não só em termos econômicos, mas como filosofia mesmo, né? E defensor de individualismo, considerado o último grande clássico liberal da economia, representa uma volta ao pensamento otimista sobre o destino da sociedade. Ele dá uma volta em todo mundo, inclusive, né? No David Ricardo, no Malthus, e chega num pensamento bem interessante, inclusive, sobre o destino da sociedade. E, obviamente, mantendo aquela ideia de que existe um steady state, um estado estacionário da economia e que nós caminhamos para ele. As principais, eles têm várias obras, né? Eu citei duas principais onde a gente tira essas ideias aqui. Princípios de Economia, de 1848, e Sobre a Liberdade, de 59, e Utilitarismo, de 61. Tá? Mas ele tem outras obras. Então vamos ver como é que é o ponto de vista desse pensador. Ele tinha em comparação aos antecessores, sobre como ocorreria o estado estacionário, pois possuía uma visão otimista, onde considerava que o ritmo de progresso técnico superaria o crescimento demográfico. Mas no momento inicial, mantendo fixo o estoque de capital, terras e tecnologia, havendo crescimento demográfico, enquanto não houver expansão da margem de cultivo para terras menos férteis, a competição entre trabalhadores pelos empregos disponíveis forçaria os salários nominais para baixo, aumentando os lucros. Então, no curto prazo, né, a gente teria esse efeito. Opa, agora não vou poder voltar. Não está sendo gravado. Mas aqui, em parte, Mill considerava que Ricardo estava certo. Desde que não houvesse melhorias tecnológicas em tempo, a expansão populacional refletiria no deslocamento da margem de cultivo para terras menos férteis, aumentando os custos de produção e preço dos bens agrícolas,
o que significaria aumentos salariais e queda da margem de lucro. Aqui ele concorda totalmente com o Ricardo. A priori, né, ele estava certo. Mas desde que não houvesse progresso técnico. Havendo progresso técnico, não necessariamente nem isso ia ocorrer, nem isso, nem o que o Malthus colocou. Contudo, aperfeiçoamentos na produção, a ponto de aumentar a produtividade, podem baratear alimentos, reduzir salários nominais e aumentar lucros. Essas inovações, segundo Mill, poderiam ocorrer de duas maneiras. Olha só, redução de salários nominais, mas como barateou alimentos, não necessariamente queda do salário real. Tem essa diferença do real nominal. Nominal é o valor, assim, quanto paga. Mas mesmo que reduza o quanto paga, se o real crescer, pode ser que ele compre até mais. Essa é a ideia. Que ao longo do tempo melhorou as condições de vida, pelo menos dos trabalhadores na Inglaterra, em certa medida. O John Stuart Mill estava certo. Esse progresso técnico levou isso, a queda e barateamento da produção, tanto agrícola, industrial, tudo mais, levando até mesmo uma melhora da compra, né, do salário real em termos de compra, mesmo que o nominal viesse a cair, tá? A gente vai retomar isso também depois com Keynes. Então tem dois tipos de inovações. Então ele especifica um pouco mais isso, como é que se dá essas inovações. E aí, inovações do tipo 1, que são aquelas tecnologias que são poupadoras de mão de obra, ou seja, com a mesma área cultivada, com menos trabalhadores, poderia se produzir a mesma quantidade que antes, ou mais até, né? Ou seja, é poupadora de mão de obra. Agora, não preciso, para ter o mesmo nível de produção, por exemplo, ter aquela quantidade de trabalhadores. Eu posso ter menos trabalhadores para produzir a mesma coisa, tá? Ou a mesma quantidade de trabalhadores e produzir muito mais. Ou seja, no final das contas, eu tenho ganhos de produtividade em relação à mão de obra, tá? Inovações tipo 2, tecnologias poupadoras de terra e trabalho, não só mão de obra. Ou seja, seria possível, inclusive, reduzir a quantidade de terra. Ou seja, ter a mesma quantidade de produto que antes, contudo com uma quantidade menor de trabalhadores e numa área cultivada menor. E aí o que ele comenta? Que isso até poderia incentivar aos arrendatários de terra a ter uma certa visão negativa sobre o desenvolvimento tecnológico, o uso de máquinas e equipamentos, que isso poderia, inclusive, trazer a queda da renda da terra, né? Então, em ambos os casos, tem uma queda do preço dos alimentos, reduzindo salários nominais e aumentando a taxa de lucro. Mas só no segundo caso, que é onde você tem, então, você poupa a terra, não precisa usar as terras menos produtivas, no segundo caso, você tem queda da renda da terra. Por conta disso, os proprietários de terra poderiam tornar-se hostis às inovações tecnológicas. Então, um movimento ludo meio que dos proprietários de terra. Porque a gente sabe que dos trabalhadores existiu, né, em certo momento, essa questão de que as máquinas poderiam tirar os empregos e ter, então, esse movimento negativo. Segundo ele, também poderia haver esse movimento negativo em relação à tecnologia para o arrendatário de terra. Então, olha só, portanto, para Mill, a tendência a uma taxa de lucro declinante ao longo prazo, efeito de uma maior concorrência, expansão da oferta de bens, descrito por Adam Smith, como eu falei para vocês anteriormente, não ocorreria rapidamente, mas a cada evolução tecnológica era remetida para um ponto mais distante no tempo. Obviamente, por quê? Porque a gente vai ficar mais produtivo, então a gente se afasta ainda mais do steady state, porque há uma margem maior então para se produzir, dado cada avanço tecnológico que existe. Isso é interessante, porque tem efeito. Contudo, em algum momento, o aumento populacional e o limite territorial para o cultivo forçaria ao limite de toda a criatividade humana em termos de inovação e aperfeiçoamento das técnicas produtivas. E aí que vem o steady state relativamente positivo dele. Porque, na verdade, antes de chegar lá, a gente vai passar por todo o processo de desenvolvimento tecnológico possível, né? Enfim, o estado estacionário seria atingido onde, novamente, o crescimento zero neutralizaria o desenvolvimento econômico. Contudo, diferente de Smith, Ricardo e principalmente Malthus, esse seria o ponto de maior nível de bem-estar da sociedade. Olha só, isso aqui é muito, como eu falei de novo para vocês, né? Lá em Adam Smith aqui eu falo de novo, né? Esse pensamento inglês, assim, ele é muito admirável o mundo novo. Chegar lá numa sociedade onde todo o desenvolvimento tecnológico foi
desenvolvido para chegar lá no steady state no final, porque foi desenvolvido para não se chegar lá. Então, chegou no limite da capacidade de desenvolvimento e criatividade humana. Então, para ele, esse é o melhor steady state que pode existir, porque a gente trouxe tudo que a gente pôde trazer de bem-estar possível que se pode tirar do desenvolvimento tecnológico. Esse é o ponto do Stuart Mill. Interessante, né? Então, o progresso tecnológico, paulatinamente retardando e deslocando o estado estacionário para um período remoto no futuro, teria como resultado uma grande geração e diversificação de inovações, de tal forma que, quando o steady state se estabelecesse, todos teriam alcançado um elevado padrão de vida, onde a única preocupação da sociedade seria somente com a cultura, lazer, e ele coloca que a evolução espiritual também. Portanto, no estado estacionário de John Stuart Mill, as pessoas utilizariam esse aperfeiçoamento tecnológico para substituir seu tempo dedicado ao trabalho em troca de usufruir mais tempo de lazer, né? Inclusive, preocupação com a preservação com o meio ambiente seria parte integrante dessas necessidades humanas. E ele coloca isso, pessoal. Tá? Então, esse é o steady state, né, de John Stuart Mill. Voltamos a ter um steady state altamente positivo, né? Porque quando a gente chegasse lá, na verdade, a gente fez tudo para que isso não ocorresse. A gente gerou toda a tecnologia necessária até o ponto de steady state, a gente está num nível elevado de padrão tecnológico. Ou seja, se chegarmos lá e não tivermos mais o que criar nesse sentido, então a gente está no melhor steady state possível. Esse é o ponto de John Stuart Mill. Bom, saímos então e voltamos, de certa forma, dependendo do ponto de vista, para um certo pessimismo, mas acabamos com os clássicos liberais, e agora o nosso último clássico é o Karl Marx. Tá? Obviamente ele não é um clássico liberal, mas é um clássico ainda assim, e depois eu vou situar por que todos eles são clássicos e a diferença em relação aos clássicos. Talvez na próxima aula eu faça a situação. Mas o Karl Marx ele vai colaborar e contestar alguns pontos aqui e vai botar uma abordagem totalmente diferente, inclusive, e o steady state também dele é um ponto de ruptura. Ok? Então, o último dos economistas clássicos... Opa, alguém está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Escutar, eu que estou com esse problema. Nossa, vocês não estão escutando? Deixa eu pausar aqui rapidinho. Ok, pessoal, então voltando, o último então dos clássicos, né, não liberal, é claro, é o Karl Marx. Então o steady state, assim, só um resumo rápido, né, o clássico anterior, que foi o John Stuart Mill, alguns perderam por causa, todo mundo eu acho, né, por causa da questão do áudio, essa questão é que ele voltou a ter um pensamento positivo sobre steady state, porque ele considera a inovação tecnológica. Né? E mais do que isso, né? Ele até dá alguns níveis de inovação tecnológica, poupadores de mão de obra, poupadores de terra e mão de obra, e isso tudo faz com que o steady state, mesmo aquele ricardiano, mesmo aquele malthusiano, seja colocado cada vez mais para o futuro, porque está aumentando a produtividade, a produção de bens, alimentos e tudo mais, reduzindo custos, ok? E a pressão populacional e tudo mais, e salários. Então a tendência é que ao longo do tempo essas inovações gerem cada vez maior aumento da produção e produtividade a ponto de afastar. Mas mesmo que em algum momento lá no futuro, dada a limitação de terra e dado o crescimento populacional, a gente chegasse num ponto em que já não há inovações tecnológicas, né, que já chegamos realmente nesse steady state, ele seria muito bom, segundo John Stuart Mill, porque ele seria um ponto da maior inovação e capacidade técnica, criativa do ser humano, porque ele geraria toda a tecnologia necessária até esse momento chegar. Então a gente estaria num ponto mais avançado das ciências e do conhecimento humano, a ponto de então ele não ser ruim, na verdade, ele ser um momento em que até mesmo a gente poderia substituir o tempo de trabalho por tempo de lazer e cultura. É um pensamento bem positivo, né? E esse momento, então, seria um momento de
mais alto nível intelectual da humanidade. Seria esse ponto, mais ou menos. Claro que tem mais coisas ali, eu estou dando um resumo, né, de como a gente chegaria nesse ponto. Seria o ponto positivo de John Stuart Mill, que é um filósofo utilitarista inglês muito importante do século XIX, inclusive vai influenciar os neoclássicos, que são os próximos economistas que nós vamos tratar na próxima aula. Bom, finalizando aí, então agora a gente entra em Karl Marx. Bom, Karl Marx também vai ter um ponto de steady state, mas ele considera esse ponto de steady state um ponto de ruptura. Tá? É considerado o pai do socialismo científico, então ele, até então, né, o pensamento assim, considerado socialista era um socialismo utópico, né, um socialismo prático e não tinha caráter como os demais economistas, assim, um caráter de ciência, né, econômica. Mas essa é a missão que se propõe então Karl Marx a fazer. Né? E ele considerava então o steady state somente uma transição ou ruptura entre um sistema social de produção vigente. Ele disse, vai acontecer um steady state, muito parecido inclusive com o que o Thomas Malthus coloca. Infelizmente eu acho que essa parte final do Thomas Malthus também é uma parte que vocês vão ter que rever depois, que é a da crise de superprodução. De certa forma a gente vai rever ele aqui em Marx, só que de uma característica um pouco diferente. A principal obra dele, que é tratar desses pontos, é o Capital, de 1867. Ok. Vamos entender, então, o que está por trás do pensamento do Marx. Marx analisa a economia considerando ela, né, como uma relação social entre as pessoas e o modo de produção vigente, digamos assim. Mais especificamente como um conflito distributivo entre donos dos meios de produção, os capitalistas, e os fornecedores de força de trabalho, no caso, os trabalhadores. Então ele divide, ele não faz aquela divisão ricardiana de arrendatário de terra, capitalista industrial, e inclusive capitalistas, o capitalismo em si vai ser uma denominação bem de Karl Marx. E trabalhadores, ele faz só essa dualidade, trabalhador-capitalista, tá? Donos dos meios de produção e pessoas fornecedoras de mão de obra. Então, a teoria de valor-trabalho é importante aqui. Ela começa lá em Adam Smith, a gente até nem cita, né? Mas ela começa, a teoria de valor-trabalho em Adam Smith, é utilizada por David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, inclusive. E é isso que classifica eles como clássicos, inclusive Karl Marx. A ideia de valor-trabalho. E é isso que vai ser a nossa porta de entrada para os neoclássicos. Uma ruptura com essa forma de pensar sobre a questão da determinação do valor. Até aqui, a determinação do valor se dá pelo trabalho incorporado, ou pelo tempo de trabalho, no caso da Adam Smith, que leva as pessoas a produzir alguma coisa. Tá? No caso do Karl Marx, é o trabalho incorporado à produção. Tá? Então, ele é muito importante no pensamento de Karl Marx. Para ele, os bens e produtos têm seu valor definido pelo trabalho incorporado. Logo, quem gera valor na produção é tão somente os trabalhadores, sendo então o lucro uma forma de extração indevida e exploratória feita pelo capitalista por deter os meios de produção. Essa extração de valor ele dominava então de mais-valia. Esse é um conceito dele, a mais-valia, esse valor extraído pelo capitalista de quem gera o valor real, que seria o trabalhador. Tá? Bom, portanto, a mais-valia seria as horas trabalhadas, isto é, as horas a mais que o trabalhador gera em valor, que é expropriada pelo capitalista numa relação de exploração que ele, de forma pejorativa, ele classificou assim, o sistema capitalista. O que é um sistema capitalista? É a economia em que vivemos pelo fato de que todas as relações sociais girarem em torno do capital. Lembrando que o Karl Marx não era só economista, como ele era um sociólogo, né, importante também, filósofo e tudo mais. Então, por isso que ele faz essa migração, né, não só em economia, como uma relação social. Ele bota todos esses aspectos dentro da teoria dele. Segundo Marx, a taxa de lucro não necessariamente tenderia a cair no longo prazo. Pelo menos não da mesma forma que Smith e Ricardo abordaram. Para ele, o crescimento populacional não afetava diretamente as variações salariais, e sim a quantidade de mão de obra empregada. E para que não ocorresse pressão para a queda da taxa de lucros, os capitalistas manteriam parte da população em desemprego, o que ele definiu como exército industrial de reserva. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Todas as contribuições desses clássicos são importantes e utilizadas até hoje, inclusive essas aqui do Karl Marx, porque ele, assim, ó, ele desvincula o crescimento populacional
da questão salarial. Isso é importante, porque a questão salarial está ligada ao mercado de trabalho, oferta e demanda de trabalhadores. E veja que são aqueles trabalhadores que estão procurando emprego efetivamente. Claro que, dependendo de quem calcula a taxa de desemprego, dá para considerar o desemprego oculto, aquelas coisas que são pessoas que desistiram de procurar, dá para considerar outras variáveis. Mas a base é essa, é as empresas querendo contratar, é a mão de obra, né, as pessoas querendo trabalho. Isso gera o salário de equilíbrio, gera o salário de mercado, na verdade, tá? E aí Marx, com isso, ele com certeza foi uma contribuição, e não simplesmente a quantidade total de pessoas existentes na economia, até porque, obviamente, existem pessoas que não estão na idade de trabalhar, tanto jovens, crianças, né, como pessoas depois de certa idade, idosos e tudo mais, assim como pessoas, como por exemplo, que trabalham de forma doméstica, que não aquele trabalho oculto, né? Então tem tudo isso que influencia o mercado de trabalho em si. Então só o crescimento, o número populacional não seria uma variável nem um pouco confiável, digamos assim, de você avaliar o efeito sobre o salário, tá? E além disso, ele bota um dado que vai ser muito importante. A gente não vai abordar tantos pensadores assim, mas por incrível que pareça, tem um grupo de pensadores da macroeconomia moderna muito influente, que até o pessoal chama da Escola de Chicago, né? Que aí tem Milton Friedman, uns nomes que você já deve ter escutado, talvez não, mas que foram importantes no pensamento econômico atual, né? E que usam o exército industrial de reservas, que é incrível, só que eles chamam de taxa natural de desemprego. Isso aqui eu estou abrindo um parênteses, mas tem a ver com a economia. Eles utilizam isso como taxa natural de desemprego. Não é uma abordagem idêntica, obviamente, o que o Karl Marx está querendo falar com o exército industrial tem outro impacto, mas é muito semelhante. A abordagem de macroeconomia moderna leva em consideração uma taxa natural de desemprego do processo econômico, da estrutura da economia que não consegue ser absorvida. Tá? Talvez não seja gerado de forma orgânica, como Karl Marx vai colocar, né? Mas talvez de forma até natural. É isso que o pessoal da Escola de Chicago vai colocar, do processo econômico em si. Talvez a gente comente um pouco mais disso mais à frente, porque a gente vai entrar na macroeconomia keynesiana. Talvez um pouco mais disso, sobre isso a gente venha a desenvolver. Bom, mas o que ele quer dizer com esse exército industrial? Ele diz que com esse exército industrial é possível reduzir salários sem necessariamente ter um impacto populacional. Na verdade, existindo um exército industrial de reserva, você mantém o salário baixo, mantendo uma taxa de lucro, né, maior para o capitalista. Tá? Então, essa é a ideia do exército industrial de reserva. Bom, agora a abordagem ela considera também o que se chama de composição orgânica do capital, que seria composta pelas seguintes variáveis. Capital constante, que seria as máquinas, equipamento, terra, né, e tudo mais. E o variável, obviamente, que seria as pessoas, os trabalhadores, né, os salários pagos aos trabalhadores, capital variável. São os custos com capital constante, máquinas e equipamento, e os custos com mão de obra, que é o capital variável, que seria os salários. Né? Bom, e aí o que é a composição orgânica do capital? Seria essa equação simples aqui. Mas ela tem limites ali. Por exemplo, vocês lembram de limite? Né? Se a gente tender a um número muito grande de trabalhadores, ou seja, o V a crescer nessa equação aí, a gente pode ver que o Q tende a zero. Então, esse é o limite inferior, digamos assim, ele tende a zero. Agora, se a quantidade de capital empregada na produção aumentar indefinidamente, digamos assim, crescer muito, em detrimento do capital variável, obviamente, aí ele tende a 1. Então você pode ver que Q tem um limite superior e inferior bem definido, que é de 0 a 1. Beleza? Tranquilo, está bem tranquilo aqui. Cara, nem precisa entender de matemática para mais ou menos ver isso. Se não entender, acredite em mim, mas é isso. Aí, esses limites da composição orgânica do capital está nos dando, segundo Marx, né, uma resposta do que pode acontecer na economia em relação ao detrimento do uso do capital variável de trabalhadores em relação ao uso do capital constante de máquinas e equipamentos. Segundo ele, essa troca de máquinas, a mecanização em detrimento do uso do trabalhador tem efeitos. Mas vamos entender melhor isso. Então, a taxa de lucro, segundo Marx, seria definida pela seguinte equação. Então, ele muda aquela ideia do Smith e bota para essa equação aqui. R é a taxa de lucros, beleza? Que seria M, que eu já vou explicar o que é, vezes 1 menos Q. 1 menos Q é o Q é a nossa composição orgânica do capital, que a gente sabe que ele é limitado entre 0 e 1, dependendo
da onde é a tendência do uso dos fatores que tu está utilizando, se é mais trabalho ou mais capital constante, máquinas, equipamentos, substituição pelo maquinário. Se tender a mais trabalhadores, dá para ver que a taxa de lucro vai depender, obviamente, somente do M. O que é o M? Né? É a taxa de mais-valia, modificado, taxa de exploração. É tudo simplificando para a gente não perder tanto tempo num só pensador, a gente está tendo só uma pincelada de todos eles. Aí o que acontece? Essa taxa de mais-valia dependeria o lucro somente dela se o uso total de trabalhadores ocorresse na economia, em detrimento das máquinas e equipamentos. Lembra que tende a zero, se o V aumentar lá. Ou seja, se eu usasse só trabalhadores, então todo o lucro dependeria só da taxa marginal de mais-valia, que a gente viu que é aquela taxa de exploração que ele explica, que é as horas a mais, dado que o capitalista não é quem produz são os trabalhadores, é aquilo que ele produz para gerar o lucro capitalista. Beleza? Na concepção do Marx. Portanto, quanto maior o exército industrial de reserva, que são aquelas pessoas que ficam desempregadas para manter o salário baixo, maior é a mais-valia. Claro, porque o salário é baixo, maior é a tua taxa de lucro. E a taxa de lucro é o quê? É esse M aí. Depende muito dele, né, no caso, porque é aquilo que tu consegue tirar da mais-valia, tu aumenta o teu lucro. Maior taxa de lucro. Tranquilo, pessoal? Olha só, no entanto, o maior uso de capital constante, que é o que ele fala, máquinas e equipamento, mecanização, em substituição de V, capital variável, pessoas, né, mão de obra, menor seria a taxa de lucro. Menor seria, claro, a gente só pode ver o que ele vai tender a 1. Isso ocorre porque a substituição de trabalhadores por máquinas reduziria a renda dos trabalhadores e com isso diminuiria o consumo global. Pessoal, talvez vocês tenham perdido isso aqui, depois vocês vejam o vídeo novamente. Lá em Malthus, no final, vai ser uma contribuição menos conhecida de Malthus. Pelo menos menos conhecida de quem conhece as ideias econômicas do Malthus. Que foi o Malthus que vai dizer, olha, pode existir uma crise de superprodução e já está criticando a lei de Sé, que é aquele equilíbrio de mercado lá do Adam Smith. Está tendo uma crítica que vai ser usada pelos heterodoxos, no caso Karl Marx, e depois pelo Keynes. Tá? E aqui Marx está utilizando ela, inclusive. Está dizendo, olha, vai existir uma crise de superprodução. Porque se os salários acabarem se reduzindo com o uso mais de máquinas, isso vai acabar gerando uma queda do consumo, mas ao mesmo tempo o aumento de máquinas gera um aumento de produção. Aí está a crise de superprodução do Malthus, só que agora na visão do Marx. E isso é que, segundo Marx, geraria uma crise sistêmica. Tá? E aí vem o ponto de ruptura de Karl Marx, que é um steady state para ele, como eu falei para vocês, seria um ponto de ruptura, na verdade. Então, a steady state todo mundo está trabalhando, né? Todos os pensadores, até Marx, como ele vai ser o último. Não vou fazer nenhum spoiler da próxima aula, a gente vai ver o que vai acontecer com o steady state com o neoclássicos. Mas vai haver uma mudança profunda também. Então, uma produção maior com a utilização de mais mecanização e uma redução cada vez maior do consumo dos trabalhadores levaria, por fim, a uma crise generalizada do sistema. Dessa forma, o sistema capitalista, segundo Karl Marx, entraria em colapso, dando origem a um sistema de produção no qual, segundo ele, não existiria mais donos dos meios de produção e, por consequência, não mais existiria propriedade privada, sendo que todos os trabalhadores receberiam o fruto do seu trabalho, ou seja, seria o início do sistema socialista de produção, segundo Karl Marx. Após essa ruptura, poderia então entrar um sistema socialista que, segundo ele, teria essas características. Neste caso, toda a produção, trabalho e progresso técnico seriam utilizados para o bem-estar de toda a sociedade. Eu não sei nem se é positivo ou negativo, né? A gente foi para pontos extremamente positivos de como seria o steady state, Adam Smith, negativos, né, David Ricardo e principalmente Malthus, novamente positivo, que é o progresso tecnológico do desenvolvimento humano, né, no John Stuart Mill. Bom, e agora para Karl Marx seria não um ponto de steady state, mas um ponto de inflexão, seria mais certo, seria um ponto de ruptura talvez, tá? E levando, então, a um novo patamar que não é tão bem explicado, mas que seria mais ou menos com essas ideias, né? Só que, colocando um adendo aqui, a gente sabe que na prática não foi bem isso que aconteceu, teve vários problemas, a gente pode caracterizar depois, na tentativa de se eliminar tanta propriedade e tudo mais. A gente vai ver, inclusive,
Mas ali na década de 50, com as ideias de externalidades e com a ideia da tragédia dos comuns, que às vezes a eliminação da propriedade pode ser até um problema em termos de caracterizar quem é o responsável pelos efeitos, por exemplo, né, de algo ruim ou até mesmo pelas coisas boas geradas pela atividade produtiva. Mas isso a gente deixa mais à frente, bem, isso aí inclusive está bem mais à frente. E o nosso ponto aqui em relação a essa aula é isso. Então sobrou uns outros slides que eu não utilizei com essas imagens. Não botei enfim nem nada. Mas o ponto é que esse é o nosso último pensador clássico a incorporar esse pensamento. Uma crítica também que em alguns artigos, quando fazem essa revisão sobre os clássicos em meio ambiente, colocam é que nem os clássicos liberais, nem o Karl Marx tinham uma visão tão integrada assim, com a questão do meio ambiente e os impactos. Assim, mesmo que esses impactos, a gente pode dizer que alguns foram passivos, alguns foram negativos, em relação ao que o impacto é negativo, não teve assim uma certa preocupação assim sobre o fim mesmo desse recurso, que não seja somente com os desejos e anseios da própria sociedade, e não com o objetivo em si da manutenção do meio ambiente. Isso tanto para o pensamento marxista, quanto para o pensamento liberal. Tá ok? Bom, então em relação à aula de hoje, que foi esse nosso passeio, né, sobre os pensadores clássicos da economia, ok? E a relação, ou que a gente atribuiu uma certa relação ao meio ambiente que foi muito, pode-se dizer, vazia, né? Se não teve assim aquela integração que a gente conhece atualmente. Nos neoclássicos, que vai ser a nossa próxima aula, já há alguma integração um pouquinho maior, mas mesmo assim não como a gente pensa na atualidade, não economia ecológica ou economia ambiental, que é mais atual, assim, dos anos 50, 70, vocês têm esse desenvolvimento. Mas é ainda, com certeza, o desenvolvimento do pensamento econômico é ainda a relação da atividade econômica e ao meio em que ele está inserido, mesmo que tratando, em alguns casos, de forma como um desprezo ou somente como uma fonte de recurso, mas ali também nos neoclássicos a gente já começa a ver alguma crítica sobre que sim, há efeitos e devemos tratar eles. Realmente podemos dizer que começa ali nos neoclássicos a gente pensar como fazer com que impactos negativos como poluição, como exaustão dos recursos podem ser tratados. Ok, pessoal, tá bom? Na próxima aula, então, são só os neoclássicos. Já entramos também na heterodoxia de Keynes, né? E de outros pensadores mais atuais. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda vou estar em aberto com vocês aí. Só um minuto.